mais uma atividade de geografia, é a continuação de representando altitude. Então, aqui vocês viram, né, como representar a altitude, né? As curvas, quando eu fecho a mão, eu vejo como se fossem as montanhas, o relevo, né? E agora nós vamos dar a continuidade com os exercícios. Então, vamos lá. Você já viu como representar a altura nas atividades anteriores? Agora, você vai representar altitudes em um plano, ou seja, no papel, certo? Então, ó, em um plano. Aqui, vocês viram a representação em altitudes, né? Aqui, ó, nós até fizemos o desenho, cada cor seria a parte mais baixa até chegar ao topo, certo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, vejam aqui. O Morro de Pão de Açúcar, no município do Rio de Janeiro, tá? Então, vejam. Aqui é a altitude. Lembrem-se que a altitude eu meço, o marco zero dela é do mar. Ó, aqui, ó, a altitude é medida a partir do nível do mar. Lembram? A mesma coisa aqui, ó. Ele está medindo a partir do nível do mar. Então, daqui a aqui eu tenho 100 metros, 200 metros, 300 metros, 395 metros, tá? Então, vamos ver. Observe a figura abaixo. Aí, como eu vou representar agora? Observe a figura abaixo, como estão representadas as curvas do nível, ou seja, as linhas que unem os pontos da mesma altitude do morro. Então, vejam, ó, aqui ela está representada, ó, 0, que é o marco 0, tá aqui, do nível do mar, 100, aqui, 200, aqui, 300, então, cada volta, ela está representada por um círculo, tá? Então, vamos lá. Vamos agora, então, utilizando, vamos ver aqui, a 5. Utilizando as curvas de nível da figura acima, complete o mapa de altitude do Morro do Pão de Açúcar, de acordo com os seguintes passos. Então, para fazer essa atividade de cima, eu vou ter que ler aqui, tá? Então, vamos lá. Pinte os espaços entre as curvas, então, esse espaço entre as curvas do nível do pão de açúcar. Lembre-se, as partes mais baixas devem ser pintadas com cores mais claras e as mais elevadas com as cores mais escuras. Então, vamos lá. Eu separei, são 4, 1, 2, 3, 4. O que eu fiz? Peguei cores diferentes de verde. Eu posso fazer colorido aqui, das cores mais claras para as mais fortes? Posso. Mas aí eu pensei assim, como é verde, né? Então, eu vou fazer nas cores, ó, verde, da mais clara a mais escura, tá? Ó, certo? Então, vamos lá, vamos pintar cada espaço da mais clara,
certo? A mais escura. Ó, essa, depois essa, a 200 metros esta, e a 300 metros a mais escura. Certo? Então, vejam, ó, foi pintado, né, do mais claro ao mais escuro. Aqui na legenda, 0, então eu vou colocar, vou pintar o mais claro. No de 100 metros, um pouquinho mais forte. No de 200 metros, mais escuro um pouco. E na de 300 metros, mais forte. Então, vejam, né? Aí eu vou pintar, ó, do mais claro ao mais escuro. Do mais claro ao mais escuro. Vamos lá, então. Então, vejam, pintamos, certo? Olha lá. Vamos, então, para B. Faça a legenda. Olha aqui, então, nós já fizemos, ó, da parte mais clara à mais escura. Faça a legenda preenchendo os quadrinhos ao lado das curvas de nível, com as cores correspondentes. Então, ó, 0, né, o nível do mar, aqui. A de 100 metros é a corzinha um pouco mais escura do que a verde claro. De 200 metros, mais escura. E de 300 metros, o verde mais escuro, tá? C. Identifique o que está representado pelo símbolo, um triângulo pintado, e anote no espaço acima, junto da curva de nível. Então, olha lá, vamos olhar aqui, ó, 395. Então, nós temos esse triângulo e ele é bem aqui em cima. Então, bem na pontinha, que nós chamamos de pico, tá? É a parte mais alta, certo? Então, sendo a parte mais alta do morro, eu chamo ele de pico, tá? Ou topo, certo? Então, aqui é a parte onde mediu, lá em cima, no pico ou no topo do morro. Então, esses 395 metros seria o topo do morro, tá? Se é o topo do morro, eu falo que ele é o pico, porque é a parte mais alta, é onde eu vou medir, né? Ó, ele está aqui na parte em cima, certo? Deu para entender? Então, a página 40 foi feita. Agora aqui, ó. Observe o mapa do Brasil e veja como estão representadas as diferentes altitudes. Então, prestem atenção. Aqui é o mapa físico. Vocês estão sempre olhando, ó. A gente olha o físico do mapa. Vocês estão vendo que nós temos o verde, isso quer dizer que nós estamos aqui, é a Amazônia, né? Aqui é tudo verde, certo? Aí nós temos aqui, o que eles vão querer saber? Altitude, ó. Esse mapa, então, ele está elaborado, né? Ele é elaborado pelo IBGE. Então, o que eles querem saber? As altitudes. Ou seja, morro, montanhas, tá? A
Aqui é porque o verde é que não tem montanha. Então, olha lá, ó. Aqui na Amazônia não tem montanha. Algumas partes do Brasil não tem montanha, certo? Montanhas de 100 metros, morros, né? Ó, eu tenho a parte mais clara, tá? Aí aqui vai escurecendo um pouco mais. Morros ou montanhas, ó, de 200 metros. Então, são morros que vêm até assim, certo? É o marrom um pouquinho mais escuro, da mesma forma que fizemos aqui, ó. Então, nós temos aqui, né? Aqui, essa, ó, aqui já vai aumentando um pouquinho, tá vendo, ó? Aqui já tem mais, ó. E altitude de 800 metros, ou seja, maior que esse morro. Se esse é 300 metros, é de 800 metros. Então, vejam, ó, é o marrom mais escuro. Nós temos aqui essa parte toda, ó, aqui. Nós temos aqui em cima, ó, tá? Então, eu tenho algumas partes que são morros bem grandes, tá? Ó, certo? Aqui, ó, estado de São Paulo tem um pedacinho. No Rio Grande do Sul, ó, tem muita serra, muitas montanhas, certo? Então, olhando aí o mapa, né? Vimos algumas partes que tem morros acima de altura, né? De altitude de 800 metros. Lembrando que a altitude sempre medindo do nível do mar, tá? Então, vamos lá. De acordo com o mapa acima, quais são as altitudes predominantes no Brasil? Então, olha lá, ó. Olhando novamente mais perto. Quais são as predominantes? Ó, eu tenho o quê? A de 200 metros, né? Ó, ela tem bastante, né? E, ó, tenho 800 metros e a de 100 metros seria mais de 200 metros, né? Seria de 200 metros e a de 800, pode até ser a de 800, tá? Mas a que mais predomina mesmo é a de 200 metros, olha aqui, ó, né? É a de 200 metros que predomina mais, certo? Então, aqui, ó, estão entre 200 e 800 metros, tá? As altitudes predominantes, elas estão mais entre 200 metros, tá? Certo? Vamos para a 7. Contorne no mapa, de forma simplificada, a área de maior altitude. Ó, eu quero saber de maior altitude. Maior altitude é o quê? 800 metros. Ah, deixa eu pegar um vermelho aqui, porque... Ah lá, então vamos ver. De maior altitude, então seria o quê? Esses mais escuro, ó, tá? Então, é para circular as áreas de maior altitude. Aí, nós temos nessa região, ó,
circulando nessa região toda. Olha aqui que grande, ó, né? Toda essa região. E temos também, ó, aqui tem, ó, Planalto. Aqui também tem. E aqui é muito conhecido, ó, o Pico da Neblina, aqui, ó, essa parte aqui. Então, toda essa parte, né, o Pico da Neblina. Acho que só, né? Então, seriam essas regiões. Dá pra ver, né? Que tá, ó. Essas regiões que tem a altitude maior de 800 metros. É onde foi circulado de vermelho, tá? Ó. Certo? Essa região, tá? Agora, oitava. Volte à página 26 e copie a Rosa dos Ventos em papel transparente. Coloque no centro do mapa e responda no caderno. Como não tem um papel, um plástico, né? Um papel transparente, eu imprimi para vocês verem a Rosa dos Ventos, tá? Como que eu faço, ó? Aqui, o N, vocês sabem, norte, sul, leste, oeste. Aí, aqui, entre eles, entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste, tá? Ó. O nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho sudeste, que é a nossa região. A nossa região do estado de São Paulo, ou São José do Rio Preto, fica na região sudeste. Entre o sul e o oeste, fica o sudoeste. Entre o oeste e o norte e o oeste, fica o noroeste, tá? Muito fala-se de o vento vem de noroeste, né? Então, vem daqui o vento, certo? Aí, eu coloquei aqui para vocês lembrarem um pouquinho, ó. Norte, sul, o L ao leste, oeste. Nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Então, eu vou colocar no meio, certo? Olha lá. Então, fica como, ó? Assim, norte, sul. Ó, o Rio Grande do Sul, por isso fica no sul. Leste, oeste. Ó, o estado de São Paulo. Então, pusemos ao meio. Vamos ver o que pede. Em que direção fica o pico mais elevado do Brasil? Ó, pico é esse aqui, ó, Pico da Neblina, que ele tem, se vocês olharem bem de pertinho, 2.995 metros, ó. Esse aqui é 2.700, 2.974, tá? Então, o maior é o Pico da Neblina, com 2.995 metros. Esses outros aqui, ó, 2.891, então tinha que olhar, tá? 2.700. Então, o maior que nós temos é o Pico da Neblina, que é o mais conhecido, certo? Em que direção fica o pico mais elevado? Ó, vocês estão vendo? Norte, sul, leste, oeste, NO, noroeste, ó. Ele está nessa direção, certo? Então, fica
noroeste, certo? Então, fica na direção noroeste, tá bom? Qual é o nome e a altitude desse pico? É o Pico da Neblina. E quanto metro de altitude tem? 2.995. Olha lá, vamos voltar outra vez para ver, ó. Pico da Neblina, 2.995 metros, certo? Voltando aqui. C. Qual é o nome? Ah, já foi. E a altitude desse pico? Pico da Neblina, 2.995 metros. C. Qual é o pico ou morro mais próximo do lugar onde você mora? Qual é a altitude dele? Então, antes, né, de começar aqui, eu pesquisei e vi, tem um nome, Morro Agudo. Ele fica a 563 metros de altitude. E ele fica próximo de Rio Preto, dá 2 horas, tá? Aproximadamente 165 quilômetros de Rio Preto. Então, é esse Morro Agudo, que é o lugar mais próximo aqui que tem esse morro, tá? Essa foi a atividade de Geografia, página 40 e 41, sobre representando altitudes, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.